Ela sempre foi uma pessoa generosa. Acreditava que ninguém merece passar fome. Mas naquela manhã fria, quando um homem de meia idade tremia no canto da praça com as roupas rasgadas e os olhos perdidos, Lina percebeu que a fome não era o pior. O pior era a solidão. Ele segurava um pedaço de papelão com letras tremidas. Só preciso de uma chance. As pessoas desviavam o olhar. Um segurança pediu que ele não atrapalhasse a passagem. Um vendedor riu imitando o jeito dele andar. E Lina, diretora de uma empresa que começara do zero, viu tudo e se viu ali como tantas vezes quando o mundo fingiu que ela não existia. Ela caminhou até ele, ignorando os olhares. Você está com fome? Ele balançou a cabeça que sim, com vergonha. Então venha. Hoje você vai ter uma chance. Lina não sabia o nome dele, apenas o peso do silêncio que ele carregava. Levou-o a uma lanchonete simples, pediu 2 pratos bem servidos e ficou observando enquanto ele comia com cuidado, como quem tem medo de que a comida acabe no meio do garfo. Como se chama? Ela perguntou. Ele hesitou como se o nome fosse um lugar perigoso dentro dele. Augusto. No caminho até a empresa, o vento batia e Augusto segurava o casaco emprestado como se fosse um amuleto. Lina lembrava de sua infância, a mãe costureira dobrando sonhos no tecido barato, e ela com 2 anos perguntando pelo pai que estava trabalhando longe. A verdade só veio mais tarde. Ele havia ido embora e nunca olhou para trás. Na recepção, Lina encarou sua equipe. Este é o Sr. Augusto. A partir de hoje, é nosso funcionário. Começa como auxiliar de limpeza. Alguns trocaram olhares surpresos, outros sorriram com respeito por Lina. Mas havia quem murmurasse. Vai dar problema. Chefe, esse cara tem cara de confusão. Lina viu, calou e assinou a admissão temporária. Deu de uniforme, um cantinho no vestiário, uma escova de dentes nova. Aqui você pode recomeçar, disse estendendo a mão. Augusto apertou com força os olhos marejados. Obrigado, moça. Nos primeiros dias, a empresa parecia respirar diferente. Augusto chegava cedo, limpava cada corredor como se estivesse polindo a própria dignidade. Tirava manchas invisíveis, arrumava cadeiras perfeitamente alinhadas. Havia um zelo quase devocional. Ainda assim, os comentários vinham como farpas. Ei, filósofo da vassoura, pega ali minha garrafa. Cuidado com o andar dos diretores, tá? Aqui a sujeira é chique. Ele respondia com um sim, senhor, baixo, e a dor, que ninguém via, vazava pelos olhos quando ele achava que estava sozinho no depósito. Lina passava e fingia não ver as lágrimas, não por indiferença, mas por respeito. Algumas dores, ela sabia, só cicatrizam se puderem sangrar escondidas. Em uma tarde de sexta-feira, faltou o entregador. A equipe surtou. Augusto se ofereceu para carregar caixas. Um gerente zombou. Vai aguentar? Isso é serviço de homem forte. Eu posso tentar, senhor. Ele carregou a primeira, a segunda, a terceira. Nos braços magros, a caixa parecia um mundo inteiro. Tropeçou, quase caiu, mas salvou o conteúdo com o corpo. O gerente riu. Até que serve para algo. Lina viu de longe. Quis intervir, mas engoliu seco. Sabia que às vezes o silêncio educa melhor do que um discurso. O que ninguém sabia era que Lina guardava um segredo antigo num caderno de capa azul. Ali, entre anotações de metas e orçamentos, estava uma página com 3 linhas. Pai, Augusto. Profissão, traço. Observação, foi embora quando eu tinha 2 anos. Era a única lembrança, uma ficha fria, sem foto. A mãe nunca falou muito, como se falar chamasse a dor para dentro de casa. O nome Augusto começou a ecoar em Lina. Poderia ser uma coincidência, era um nome comum, mas o coração dela, teimoso como sempre, começou a juntar cacos. A idade, o jeito de olhar para o chão, um jeito velho de pedir perdão sem palavras. Não, ela disse a si mesma, é só um funcionário, um homem tentando recomeçar. Passaram-se semanas. Augusto ganhou ritmo, confiança, um sorriso tímido.
Às vezes oferecia café aos colegas que o humilhavam. Poucos aceitavam. Um dia, um estagiário derrubou documentos importantes perto do elevador. Augusto se ajoelhou no chão e recolheu cada folha com cuidado, como quem junta fotografias antigas. "Obrigado, Sr. Augusto", disse o estagiário sincero. "Eu só quero fazer direito", respondeu. Lina ouviu. Fazer direito. Era o que a mãe espetia toda noite quando a vida era dura. "Filha, a gente não pode ser perfeita, mas pode fazer direito." Naquele mesmo mês, a empresa fechou contrato com um hospital de referência para um projeto social. Cirurgias de baixa complexidade. Pro bono, para quem esperava há anos na fila. Era uma causa importante para Lina, transformar lucro em retorno para quem mais precisava. Foi ao hospital para reunião com a equipe médica. Ao passar pela ala de prontuários, ouviu uma auxiliar comentar: "Chegou um caso que é uma história de novela. Paciente sem família, histórico de rua, precisa de cirurgia, nome Augusto." Lina estancou. "Augusto o quê?" "Só Augusto, sem sobrenome no sistema. Deve ser cadastro incompleto." O coração dela disparou. "Onde ele está?" "Ala 3, leito 17. Lina caminhou como quem atravessa uma ponte estreita. Rezou para ser outra pessoa. Rezou para não ser. E quando viu, era ele. O uniforme simples, dobrado numa cadeira, o olhar assustado, a mesma gratidão que cabe num sim. "O que aconteceu?" perguntou, sentando ao lado. "Uma dor antiga aqui. Dizem que é cirúrgico. Eu sinto muito incomodar." "Você não incomoda." "Moça, eu não tenho ninguém para assinar nada." "Eu assino", ela respondeu antes de pensar. O médico responsável entrou com a equipe. "Precisamos operar hoje, sem adiamentos. É uma cirurgia delicada, mas relativamente comum." E olhou para Lina. "A senhora é a responsável legal?" Lina hesitou. "Sou." As luzes frias do centro cirúrgico refletiam um mundo de aço e precisão. A equipe preparou tudo. Lina, que conhecia procedimentos por causa do projeto social, vestiu-se como observadora autorizada. Augusto, sedado, murmurou algo que quase ninguém percebeu. Lina se aproximou. "O que foi?" Se eu não voltar, diga à minha filha que eu sinto muito." "Qual o nome dela?" Lina perguntou com a voz trêmula. Ele chorou, como quem abre uma gaveta que nunca abriu. "Lina." O tempo parou. O teto, as paredes, o som dos monitores, tudo virou um silêncio denso. Ela recuou um passo, depois outro, e segurou na bancada para não cair. O médico notou. "Está tudo bem." Lina respirou fundo. O mundo, de repente, era uma sala pequena, onde cabiam apenas 2 pessoas. Uma criança de 2 anos, perguntando pelo pai, e um homem de meia idade, suplicando a Deus por uma segunda chance. "Eu estou bem", disse, engolindo as lágrimas. "Vamos salvar o paciente." A cirurgia começou. Lina assistiu cada movimento, cada sutura, cada decisão. Ela queria entender por que a vida escolhia reabrir feridas no mesmo lugar onde elas tinham aprendido a cicatrizar. Por que agora? Por que assim? Horas depois, o médico sorriu por trás da máscara. "Deu certo, ele vai ficar bem." Lina apertou os olhos. "Vai ficar bem." Como se essas 3 palavras fossem bálsamo para uma infância inteira. Quando Augusto retomou a consciência, não viu Lina primeiro. Viu o teto branco, o soro e o enfermeiro que disse: "A diretora da empresa está aqui. Ela ficou o tempo todo." Ele franziu a testa. A moça... Lina?" "Sim." Ela entrou, sentou e ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu ouvi o que o senhor disse antes de dormir." Ele levou a mão ao rosto, envergonhado. Eu não devia ter falado. É assunto meu." "Não, desta vez é assunto nosso." Lina levantou a cabeça. Encarou-o como se tivesse 2 anos e 30 ao mesmo tempo. "Eu sou a Lina." Augusto piscou, confuso. "Eu sei." "Não, Augusto, eu sou a Lina. A sua Lina. A menina que você deixou quando tinha 2 anos." O mundo caiu dentro dele.
Não havia desculpa grande o bastante para caber naquela cama. Os olhos de Augusto marejaram. Deus, me perdoe. Tentou levantar a mão, mas estava fraco. Eu não fui homem. Fui covarde. Tive medo. O dinheiro acabou. Eu me perdi. Achei que vocês ficariam melhor sem mim. Depois, quando tentei voltar, já era tarde. Eu falhei com você, com sua mãe, comigo mesmo. Lina não respondeu de imediato. Por dentro, uma década de perguntas se empurrava para a porta da garganta. Por quê? Onde você estava quando a gente precisava de leite? Porque a minha mãe chorava em silêncio. Mas ela não disse nada disso. Em vez disso, o senhor tem fome? Ele chorou mais forte, envergonhado. Tenho. Nos dias que seguiram, o hospital viu um desfile de pequenos milagres. Colegas que antes riam, agora visitavam Augusto. O estagiário trouxe um livro. A recepcionista deixou uma marmita. O gerente que zombara foi até lá, olhou para os pés e disse: "Um melhoras tímido." Augusto pediu perdão a cada um, mas o perdão que ele mais precisava não estava no corredor. Estava deitado num passado que não se desfaz. Quando recebeu alta, pediu para voltar ao trabalho. "Eu devo isso", disse. "Quero limpar o que sujo em mim." A Lina assentiu. "Então limpe, mas não por culpa, por dignidade." No primeiro dia, ele entrou no depósito e viu os mesmos baldes, as mesmas vassouras, mas tudo parecia diferente. A notícia sussurrada corria pelos corredores. O faxineiro é pai da diretora. Alguns cochichavam, outros apontavam. O gerente que o ridicularizara se aproximou. "Senhor Augusto, eu sinto muito." "Por quê?" perguntou, sincero. "Por ter sido cruel. A crueldade só vence quando a gente se torna como ela. O senhor ainda tem tempo." O gerente baixou os olhos, surpreso com a nobreza de quem tinha tão pouco. Meses se passaram. Augusto, guiado pelo propósito, virou referência silenciosa na empresa. Chegava cedo, organizava não apenas a limpeza, mas um tipo de ordem invisível. Deixava bilhetes de incentivo anônimos nos armários. Trocava a lâmpada antes de queimar, colocava um copo d'água ao lado de quem esticava o expediente. Não havia discurso, havia presença. Lina acompanhava de longe, com o cuidado que a vida ensinou a quem teve de crescer cedo demais. Uma tarde, chamou a equipe para uma reunião. "Vamos abrir um novo braço social da empresa", anunciou. "Um programa de reinserção no mercado de trabalho para pessoas em situação de rua. Treinamento, acompanhamento psicológico, moradia temporária, chance real." A sala aplaudiu e Lina completou. "O coordenador de campo será o senhor Augusto." Silêncio. Depois, mais aplausos, desta vez de pé. Augusto, vermelho, não sabia onde esconder as mãos. Eu não tenho estudo", murmurou. "O senhor tem o que a gente não aprende em livro, a vontade de recomeçar. O resto a gente ensina junto." Ele começou um novo trabalho com o mesmo zelo com que limpava corredores. Passava horas conversando com pessoas que a cidade fingia não ver. Aprendeu o nome de cada um. Lembrou-se de que um nome é um abrigo. E quando entregava um crachá a alguém que achava que não merecia carregar nada, ele dizia: "Este não é um pedaço de plástico, é uma porta." Lina e Augusto foram, pouco a pouco, reconstruindo uma ponte. Não havia anúncios nem fotos de família na parede. Havia café em silêncio, às vezes um passeio curto até a praça onde um dia ela o encontrou. "Sabe, filha, eu disse certa vez, tropeçando na palavra como quem ainda pede permissão para usá-la, eu não sei como devolver tudo que você me deu. Não precisa devolver. Só não vá embora de novo." Ele assentiu. "Eu não vou." O gerente que o havia humilhado pediu para conversar com Lina. "Eu quis me desculpar antes, mas era conveniência. Agora entendo a dimensão do que fiz. Eu fui o tipo de pessoa que eu mais desprezo. O senhor pode começar sendo o tipo de pessoa que admira. Ajude o programa, ensine, aprenda." "Eu aceito. E, se o senhor Augusto permitir, quero pedir perdão a ele olhando nos olhos." Augusto o viu, respirou. "Perdão não apaga, mas dá endereço novo à lembrança. Eu aceito." A equipe mudou não por causa de uma política interna,
mas por causa de um homem com uma vassoura e uma mulher que acreditava em chances. A cultura da empresa passou a medir resultados com outra régua. Além do lucro, quantas portas abertas, além de metas, quantas mãos estendidas. Numa noite chuvosa, Lina levou Augusto à casa onde morava com a mãe quando era pequena. A fachada fora reformada, mas a janela continuava a mesma. Foi aqui que a gente aprendeu a sobreviver, disse Lina, encostando a mão no portão. E foi daqui que eu fugi, disse Augusto, com a voz baixa, e eu vi a conta de luz, a geladeira vazia e fugi do espelho. Eu não posso voltar no tempo, Lina respondeu, mas posso decidir o que faço com ele. E o que você decidiu? Que o passado não manda mais em mim. Ele chorou, daquele choro que não tem barulho, só mar. Obrigado por me deixar ser pai mesmo que tarde demais. Não me deve esse título, Augusto. A vida é mais honesta que isso. Seja pai de quem chega agora, de quem ainda dá tempo. Ele assentiu. E foi o que fez. Um ano depois, o programa de reinserção tinha colocado dezenas de pessoas no mercado de trabalho. A empresa virou referência, recebeu prêmios. Mas o momento que Lina guardou não tinha tapete vermelho. Foi numa manhã simples, quando viu Augusto treinando um novo contratado. Primeiro, a gente limpa o que vê. Depois, o que ninguém vê. Porque é o que ninguém vê que derruba a gente. O rapaz riu. E quando a gente cai? A gente confere se alguém se machucou por nossa causa, pede perdão e levanta. Lina sorriu ao ouvir de longe. Era quase uma oração. Alguns dizem que a vida devolve na mesma moeda. Talvez. Mas às vezes a vida devolve em uma moeda que a gente não conhece, a do recomeço honesto. Recomeçar não apaga o que houve, não conserta a infância, nem preenche o prato vazio que já passou. Recomeçar dá nome às cicatrizes e ensina a usá-las como mapa. Lina entendeu que justiça nem sempre é vingança com gosto doce. Às vezes, é ver quem te feriu aprender a curar outros. É escolher a dignidade como resposta, sem holofotes, sem discursos, sem a plateia pedindo sangue. É transformar um porquê em para quê. E Augusto entendeu que pedir perdão não te faz pequeno, te devolve ao tamanho certo. Ele descobriu que homens fortes não são os que nunca caem, mas os que carregam suas quedas como aviso para quem vem atrás. A empresa, que começou como um sonho numa mesa de madeira, virou ponte. E a ponte, como toda ponte, só faz sentido quando serve para alguém atravessar. Na praça onde tudo começou, agora há um banco com uma pequena placa. Só preciso de uma chance. Não é uma lembrança da miséria, é um lembrete de que dignidade é direito, não esmola. Se você ouviu essa história até aqui, talvez esteja guardando seu próprio papelão invisível, com palavras que você nunca teve coragem de escrever. Talvez sua placa diga, só preciso ser visto, só preciso de perdão, só preciso recomeçar. Escute, a vida não precisa ser perfeita para recomeçar. Ela só precisa de verdade. A verdade machuca sim, mas é ela que fecha a ferida sem deixar sujeira por baixo do curativo. Lina segue. Agora, quando passa pelos corredores, não vê apenas números e metas, vê passos que aprenderam a caminhar de novo. Augusto segue. Quando segura a vassoura, ele sabe que não está limpando poeira, está limpando histórias para que outras comecem sem tropeçar. E nós seguimos, com a certeza de que a justiça que fica é aquela que transforma, não a que destrói. Que a maior revanche da vida não é o aplauso de quem um dia te desprezou, mas a paz silenciosa de deitar a cabeça no travesseiro e saber que no seu pedaço do mundo você fez o que era certo. Porque no fim, toda a grande reviravolta começa do mesmo lugar. Alguém, em algum ponto, escolhe a bondade. Não porque o outro mereça, mas porque a bondade é a única moeda que não perde valor quando o tempo passa. E quando essa escolha acontece, o que parecia um fim vira uma ponte. E do outro lado, quase sempre, tem uma chance esperando.